Oi, hoje é a resenha do conto, a novela de Federico degli Alberici, de Giovanni Boccaccio, do seu Decameron, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Em Florença vivia um jovem chamado Federico, filho de Messer Filippo Bergeri, que era o mais louvado fidalgo da Toscana em matéria de feitos cavalheirescos e de cortesia. Tal como ocorre a maioria dos rapazes da nobreza, ele se apaixonou por uma nobre chamada Monna Giovanna, considerada em seu tempo uma das mais lindas e encantadoras mulheres que havia em Florença. Esse é o trecho ali do comecinho da novela Federico degli Alberici, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron. E desta vez temos o caso de um senhor que, na verdade, herdou uma boa herança de seu pai, mas também herdou muito caráter, essencialmente isso, né? Ele não era uma pessoa respeitável por causa do dinheiro que possuía, ou sua família em si, né? Mas pela condição, o comportamento dele perante aos outros. Sempre uma pessoa justa e honesta. Assim era o pai, assim ficou o filho, o Federico. E como vocês perceberam nesse comecinho de trecho que eu li para vocês, ele ama a Monna Giovanna, que nunca deu bola para ele, para falar a verdade. Mas fazer o quê? Tentar, ele tentou. Na verdade, ela já era casada, a Mona, com um sujeito também rico. Ou seja, por questão de dinheiro, enfim, ela realmente não precisava, digamos, trocar um pelo outro, com certeza. Também tinha um agravante, né? Ela estava numa boa família, inclusive ela já tinha um filho com então seu marido. Mas então, como é que podemos dizer que o protagonista da vez aqui, Federico, ainda vai se dar bem na vida em termos de questões amorosas? Podemos dizer que sim, temos algumas paixões aqui no meio dessa história, como por exemplo a própria criança que eu já citei e também um animal, um falcão. Falcão? Bom, mas eu não vou dizer mais nada a respeito dessa história porque senão eu estrago a experiência de quem ainda pretende ler esse conto barra novela. Minha avaliação do texto. Tá aí aquela típica história que é difícil eu fazer algum comentário aqui para vocês sem acabar esbarrando em um monte de spoiler, porque exatamente a situação ela se complica até um certo ponto, mais ou menos onde eu parei ali de contar alguma coisa, e depois ela já se apresenta, o problema em si, e depois basicamente ele se resolve de uma maneira até repentina, e não tem lá muitos detalhes a mais, ou seja, deu naquilo, e não tem como eu dizer algo exatamente e sem querer dar muitos spoilers. Sim, uma situação bem complicada. Mas o que a gente pode dizer, pelo menos, para vocês, para despertar também mais um pouco de curiosidade a respeito dessa novela aqui de Decameron? Bom, a gente pode falar sobre o destino. Sim, e basicamente esse texto fala um pouco sobre isso, né? Às vezes temos desejos, como esse protagonista aqui, o Federico, como também a co-protagonista, a Mona. Ambos têm desejos, claro, de ter uma boa vida, mas também, como já foi colocado, né, dinheiro não é tudo. Mas, com certeza, quando a gente também tem os nossos desejos realizados, a gente quer realizar o dos outros. E aí, então, cai a questão que esse texto vai se encaminhando, que é exatamente, Simona já estava realizada, teve um bom casamento com um homem rico, teve o próprio filho, ficou feliz pela maternidade, e aí, como é que fica então a criança quando aí ela sim tem um desejo? Talvez a mãe, por ser mãe, né, quer sim realizar o que pede o filho. Aí que está o problema. O filho fica interessado lá no animal do Federico, sim, o gavião. É um gavião, ele possui um gavião, ou um falcão. Ou melhor, um falcão mesmo, né? Porque acho que o gavião acho que ele não é domesticado, né? Ou pelo menos não recebe truques para ir e voltar lá com alguma coisa. Enfim, era um falcão, podemos dizer, né? E claro, a criança está interessada no falcão e com motivo agravante, ela está adoentada, então a mãe pensa, como é que eu vou conseguir esse animal para o meu filho, para salvar o meu filho, né? Realizar o desejo, esse desejo irresistível da criança. Sim, aí está a situação completamente construída do conto. E também, quando ela parte para isso, para tentar resolver o problema, praticamente a história se resolve rapidamente. Sim, é uma questão interessante que acontece ali, há um bom quiprocó, que sim, também acontece bastante aqui nos textos do Giovanni Boccaccio. Ele gosta de fazer isso, né? Uma coisinha que está meio fora de ordem e vai se complicando mais e mais
principalmente lá nos outros textos que a gente viu nas semanas passadas. Sempre uma situação inicial ficava apenas até que parecia até difícil, parecia coisa pouca, depois que as outras coisas iam acontecendo em seguida, né? Sempre acontecia uma situação pior do que a outra, na maioria das histórias, né? No caso aqui, é só um problema e logo ele se resolve. Ou seja, em termos de comparação com os outros contos, barra novela, podemos dizer que essa história aqui é completamente mais simples mesmo, mas, de todo modo, ela tem a sua força sim. Sem precisar complicar muito, a história é boa, a resolução é bastante interessante. E o mais que eu posso dizer é que sim, a situação que acaba acontecendo, muitas pessoas podem até perceber, acho que não vai dar certo isso que a Mona está tentando fazer. Federico talvez vá fazer uma coisa em contrapartida. Sim, muitos leitores, atentos a outras histórias, né, podem perceber e sacar o que pode acontecer. Lembrando mais uma vez para vocês, né, tem muita coisa que a gente conhece hoje em dia, do nosso século, um pouco atrás, que de situações narrativas, né, que a gente pensa, puxa, isso até é um clichê, mas se a gente for pensar, muitas dessas coisas que são considerados tais clichês, a sua origem foi justamente aqui no livro Decameron do Giovanni Boccaccio. Foi ele que deu a base para essas quiprocós, vamos dizer assim, essas maneiras dos autores resolverem as coisas, sim? Isso aqui é a base para muitas outras histórias que aconteceram depois lá do século XIV, quando foi escrita Decameron. Enfim, de qualquer forma, é uma história muito mais simples, mas também ela consegue se sair um pouco melhor, porque tem uma carga dramática ali, meio que sem os personagens perceberem, para falar a verdade. A gente, nós leitores, percebemos como o quiprocó está se acontecendo, mas eles mesmos não sabem disso, o que também é uma coisa boa. Enfim, é um texto, como eu disse, que parece um pouquinho menor em comparação aos outros, mas no fundo ele tem lá a sua grandeza. Portanto, para o conto barra novela Federico degli Alberighi de Giovanni Boccaccio do seu Decameron, eu atribuo 4 asteriscos. E para manter esse nível, né, de história rápida, mas eficiente, vamos amanhã para uma outra coletânea muito boa também, o Volume do Silêncio, de João Anzanello Carrascosa, com suas histórias super curtinhas, mas também com muito lirismo. Recomendo para vocês conhecerem este autor nacional. E claro, semana que vem retornamos para Decameron, do autor italiano. Óbvio, enquanto esses novos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!